Eu vou continuar, queridos, essa série, Mandamentos da Mordomia, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amor, vou precisar da minha Bíblia. Obrigado. Eu não sei se você é assim, mas eu gosto de usar a minha Bíblia. Parece que a minha mão já sabe onde está cada capítulo, cada anotação. Existe uma ligação quando você lê a sua Bíblia frequentemente, né? Quando você lê, marca, né? Faz anotações, igual está aqui, cheio de letrinhas escritas. Seu dedinho já sabe. Que você não fica perdido. Então vamos lá, 2 Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. E eu vou começar, enfim, já lendo essa passagem, ela embasa a nossa série, mas enfim, nós vamos aqui destrinchar um pouquinho desse ensinamento que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Corinto. O interessante é que semana passada, né, eu trouxe uma palavra de dízimos e ofertas, acho que foi em 2 Coríntios também, nessa passagem, e eu não sei se você se lembra, mas eu falei que nós éramos a igreja de Corinto e levantamos uma oferta para abençoar o nosso campus dos Goitacazes. E glória a Deus que em uma noite, em um culto, levantamos mais de R$6.000, e a gente já enviou para lá. O pastor Caio já me disse que iria comprar um púlpito, que eles não tinham púlpito, então compraram um púlpito novo para a igreja e também com esse dinheiro já iriam construir um palco novo para a igreja que também não tinha. Então, se você ofertou, querido, a sua oferta já está abençoando, né, a nossa Macedônia, que é Campos dos Goitacazes. Mas o interessante que eu disse, né? Falei que, ok, nós somos a igreja de Corinto nessa situação. E hoje eu quero continuar com vocês nesse pensamento de que nós somos essa igreja. Amém? E quando você reler essa passagem, você vai entender o que eu estou falando e tem tudo a ver com a estação que nós estamos vivendo como igreja. Amém, queridos? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que coisa linda! Um cenário completamente contrário, adverso, mas sobrenaturalmente foi gerado abundância. Amém? Por quê? Porque havia alegria e uma rica generosidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Querido, essa passagem, ela tem tantas camadas, ela fala tanto para nós que eu poderia ficar a noite inteira só nessa passagem aqui. Mas eu vou avançar, porque eu recomendo você depois estudar em casa, amém? Ouça essa palavra de novo, assiste no YouTube. Quando você for para a academia, estiver fazendo o seu cardio, bota lá no Spotify, vai meditando na palavra. Eu tenho certeza o Espírito Santo vai expandir exponencialmente esse ensinamento para você. Amém? Continuando, versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, e preste bem nessa passagem, assim como vocês se destacam em tudo, número 1, na fé,
Número 2, na palavra. Número 3, no conhecimento. Número 4, na dedicação completa. Número 5, e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também neste privilégio. E qual é o privilégio? De contribuir. Então, se eu fosse você, eu já destacava esse versículo na sua Bíblia. Se você tem um marcador de texto, marca. Se você tem um lápis, risca, uma caneta, faz um círculo em volta, porque ele é chave para a nossa vida cristã, uma vida de generosidade. Amém? Eu vou voltar nele daqui a pouco. Versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, o conselho do apóstolo Paulo. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Glória a Deus pela sua palavra. Amém, queridos? E o primeiro ponto, não é o primeiro ponto da passagem, mas eu vou destacar alguns pontos que eu considero muito relevantes nessa passagem. Amém? E depois de passarmos por esses pontos, eu vou apresentar para vocês 3 princípios que irão guardar o seu coração no amor e na generosidade. Amém? Porque o que nós estamos falando aqui hoje é sobre essa expressão de amor que é a generosidade. Se você quer um título para um subtítulo, né, para essa palavra dessa série, coloca aí: amor que gera generosidade. Amém? E nós podemos ver aqui, através da vida da igreja de Corinto, que essas pessoas, mesmo naturalmente sendo pobres e passando por tribulação, eles puderam experimentar um milagre. E o mais interessante é que esse milagre, querido, não foi para benefício próprio. E eu creio, eu tenho convicção, se você continuar estudando o restante dessa passagem, todo o capítulo 8, 9 e 10 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre finanças, e ele fala que o Senhor supre, no capítulo 9 ele fala isso, ele supre semente ao que semeia. Então eu tenho convicção que essa igreja, que neste momento, momentaneamente estava experimentando pobreza e tribulação, ela experimentou a fidelidade do Senhor, porque é princípio da palavra. Mas o que move o meu coração aqui, queridos, é que o milagre que eles experimentaram aqui, inicialmente não foi para benefício próprio, mas foi para benefício dos seus irmãos, que estavam a muitos quilômetros de distância. Não sei se você conhece um pouco da geografia do Mediterrâneo nessa região, mas a Macedônia, ela fica ao sul da Grécia, né? E essa oferta estava sendo levantada para a igreja de Jerusalém, que fica a muitos quilômetros depois da Grécia vem Turquia, depois da Turquia vem não é Jordânia, vem a Líbano. Depois da Turquia vem o Líbano e só depois vem Israel. E você sabe que Jerusalém fica lá no finzinho do território de Israel. Mas mesmo assim, a fé dessa igreja possibilitou um milagre financeiro para que, em primeiro lugar, irmãos que provavelmente eles nunca chegaram a conhecer pessoalmente, pudessem ser supridos. Amém? Mas, como eu disse, eu tenho certeza que essa semeadura não ficou na terra. Eu tenho certeza que essa semeadura gerou para a igreja da Macedônia uma grande colheita. Amém, queridos? E eu creio que, começando e dando norte a essa palavra,
né, no que nós estamos ensinando aqui hoje, mandamentos da mordomia. O que é mordomia? Não é mordomia de vida boa, né? Eu acho que no nosso linguajar, principalmente carioca, você ouve a palavra mordomia, em primeiro lugar você pensa, né? O cara só quer mordomia. Né? Aqui, pelo menos acho que no Rio de Janeiro a gente usa um pouco essa expressão. Só quer mordomia, só quer ser servido. Mas nós não estamos falando desse ponto de vista. Nós estamos falando aqui do mandamento do nosso Senhor Jesus, e a gente vai ver aqui à luz da palavra, o mandamento que temos de sermos mordomos. Amém? De sermos servos. Não apenas do Senhor, mas servos dos nossos irmãos, servos da igreja de Cristo Jesus. Amém, queridos? E aqui nós começamos com esse testemunho, esse exemplo da igreja da Macedônia. A gente começa a ver que o coração de Jesus é um coração de generosidade. E aqueles que estão alinhados com o coração de Jesus, aqueles que estão alinhados com aquilo que Jesus ama, que é a sua igreja. Amém? Jesus, ele amou o mundo inteiro para que todos possam ser salvos. Mas nós sabemos, queridos, que a promessa, ela só vai apenas se concretizar na igreja. Amém? É a igreja que é chamada de noiva, é a igreja que Jesus vai buscar, é a igreja que tem acesso às promessas, é a igreja que está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Amém? E quando o nosso coração está naquilo que Jesus ama, eu não terei dificuldade, assim como a igreja de Macedônia, em ser generosidade, em expressar generosidade. Amém? Eu pedi para você destacar, né, o versículo 7 na sua Bíblia, e eu quero que, se você estiver aí anotando no seu caderno, né, ou no bloco de notas do seu celular, enfim, você anote esses 6 pontos que o apóstolo Paulo nos chama a atenção a nos destacarmos. Amém? O primeiro deles é na fé. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, então aqui ele está dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja que se destacava na fé. E isso é algo louvável, isso é algo esperado, é algo em que a igreja de Cristo é incentivada a viver. Amém? A viver uma vida onde nos destacamos na fé. E isso é muito bom. Em segundo lugar, eu preciso me destacar na palavra. Esse não é um mandamento apenas para os pastores, não é um mandamento apenas para mestres, mas é um mandamento para a igreja de Cristo. Amém? A igreja de Cristo precisa se destacar na palavra. Amém? Eu, por exemplo, querido, eu não sou bom de gravar capítulos e versículos. Eu não consigo dizer, está no capítulo tal e no versículo tal. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, porque eu não lembro do capítulo e do versículo, mas eu lembro da palavra de Deus. Amém? E ainda mais, nós temos o Espírito Santo, que um dos trabalhos do Espírito Santo é nos lembrar de toda a palavra. Então, não existe desculpa. Se minimamente você lê, né, nem que seja um versículo por dia, tendo o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa para ser um destaque na palavra. Amém? Mas avançando, não apenas isso, no conhecimento. Conhecimento natural? Não, ele não está falando de um conhecimento natural, mas um conhecimento do sobrenatural. Como assim, pastor? Conhecimento do sobrenatural? Conhecimento de Deus. Amém? A palavra vai dizer que a eternidade é que conheçamos o Deus verdadeiro. Então eu preciso me destacar numa vida de intimidade que progressivamente conhece cada vez mais o Senhor. Amém? E avançando, eu preciso me destacar na dedicação completa. E eu dou glória a Deus pelos voluntários da nossa casa, que são os voluntários mais dedicados da face da terra.
Precisamos sim nos dedicar no serviço da obra do Senhor, no serviço na igreja, não só na igreja, mas aonde eu estiver. E eu acho lindo e maravilhoso que na igreja United eu vejo muitas pessoas que descobrem profissões servindo nos departamentos. Alguém aqui já descobriu uma profissão? É porque muitos a gente já enviou, né, para vários cantos do mundo. Mas a gente tem alguém aqui que descobriu uma profissão servindo na Igreja United? Você não vai levantar a mão não, Martin? Meu filho. Seu chefe aqui, ó. Muitas pessoas, e eu acho lindo que não apenas descobrir uma profissão, mas ser mais excelente, ser mais zeloso com o tempo, cedo é na hora é atrasado. Quantos aqui já tiveram a sua vida profissional impactada por essa filosofia de vida? Meu Deus! Depois que eu me tornei um voluntário da Igreja United, nunca mais não vou dizer que nunca mais, é forte demais, né? Eu melhorei 95%. Gente, eu lembro uma vez, acho que o apóstolo nem lembra, mas eu era recente, nem existia o nome LTP, e tinha uma reunião com os pastores, e os pastores em treinamento sábado, 8 horas da manhã. E eu acordei com o meu telefone tocando às 8 horas da manhã, com alguém me perguntando: Felipe, você vai vir para a reunião? O apóstolo não lembra desse dia. Um milagre aconteceu. Eu cheguei na igreja em 10 minutos. Eu saí da minha cama. Não foi você. Foi um pastor que não... Ai, meu Deus, ele lembra. Eu achava que ele não lembrava. Depois daquele dia, um temor muito santo entrou no meu coração e a minha vida foi completamente transformada. Eu fui liberto do demônio do atraso. Brincadeira. Volta no versículo aqui, gente, por favor. Então eu preciso me destacar na dedicação completa. Eu preciso me destacar no amor que nós temos um pelos outros. E esse aqui é um ponto muito interessante, onde a gente vai frisar um pouquinho aqui hoje, porque nós vivemos um tempo onde temos pessoas que chamamos a característica do nosso tempo de tempos líquidos. Eu não sei se você já ouviu isso. Se eu não me engano, eu acho que é de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Desculpe, ia confundir com Yuval Harari, mas é o Zygmunt Bauman. Que ele fala que nós vivemos tempos líquidos, onde nada é firme, onde tudo pode ser qualquer coisa, você pode ser o que você quiser, tudo depende. E quando as pessoas pegam isso e aplicam a palavra de Deus, o que a gente mais ouve as pessoas dizendo é que não, a religião não entendeu, a igreja não entendeu, vocês não entenderam, então nós vamos ensinar à igreja de Jesus o que Jesus queria dizer na sua palavra, e Jesus é só amor. Você já ouviu isso? Jesus é só amor, e é um ponto aonde eu considero até mesmo uma deslealdade, aonde as pessoas pegam esse ponto para julgar a igreja e dizer que tudo que a igreja faz é errado porque nós não estamos amando. Mas o que as pessoas não entendem, querido, é que amor não é um sentimento. Amor não é uma ideia que um escritor escreveu na época da Renascença, quando se inventou o romantismo literário, de que o amor tem que aceitar tudo, de que o amor é cor-de-rosa, de que o amor te traz flores vermelhas, de que o amor é só coraçõezinhos vermelhos e emojis bonitinhos. Não, querido. Essa é uma ideia muito recente que o homem inventou e que o diabo tem usado sorrateiramente como uma arma para dizer que a igreja não conhece o que é o amor e dizer que, na verdade, deveríamos até mesmo rasgar algumas páginas da nossa Bíblia, porque a Bíblia não concorda com o que é o amor de verdade. Meu Deus do céu! Isso é uma loucura completa.
Isso é uma loucura completa. E a verdade, queridos, é que não tem como vencer isso com uma argumentação lógica, mas nós vencemos isso com a pregação da verdade e da palavra. Porque Jesus é a palavra, Jesus é amor, então apenas a palavra pode nos mostrar o que é uma vida que se destaca no amor. Amém? E nós vamos ver aqui, à luz da palavra, querido, que o amor não é uma coisa romântica. Eu sei que o amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, ok, eu sei que tem que ter um romance, né? Eu tive muita dificuldade com esse ponto, porque eu não, ainda tenho, né? A minha esposa falou que eu ainda tenho. Porque eu não sou muito romântico, eu sou muito chucro, diria o meu pai, né? Eu sou muito, né? Chucro é meio, sabe, aquele cara... Imagina aquele cowboy, aquele cara assim meio brabo. Enfim, acho que são as minhas... Esquece que eu falei. Eu não construí muito bem a ideia. Apaga isso da mensagem. Meu Deus. Mas, queridos, nós temos, à luz da palavra, a revelação do que é o verdadeiro amor. E é por isso que quando chega nesse ponto final do versículo, as coisas começam a desandar. Porque o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós, ele está colocando em pé de igualdade todos esses itens. Todos os 6 itens aqui estão sendo colocados em pé de igualdade. A minha dedicação na fé precisa ser igual à minha dedicação na palavra, precisa ser igual à minha dedicação no conhecimento, precisa ser igual à minha dedicação completa, precisa ser igual ao amor que eu tenho pelos meus irmãos e por Deus, e precisa ser igualmente destacado e completo em quê? No privilégio de contribuir. E ficou um silêncio na hora que eu falei isso. E eu sei que isso incomoda um pouco o seu coração, porque incomoda a nossa carne caída e pecaminosa, mas a verdade, querido, é que, à luz da palavra de Deus, o Senhor nos revela que Ele quer uma dedicação completa, e isso envolve a contribuição da obra dos santos, amém? Isso envolve as minhas finanças pessoais. Isso aqui pertence ao Senhor, da mesma forma que o meu coração pertence, da mesma forma que o meu espírito pertence, da mesma forma... Ok, querido, eu sei que talvez para algumas pessoas eu estou te ofendendo, que eu estou segurando a minha carteira, mas eu oro em nome de Jesus que os seus olhos espirituais sejam abertos, porque isso não deveria ser um problema para aqueles que conhecem a verdade. Porque a minha vida não foi comprada pela metade, a minha vida foi comprada por completo. Amém? O sangue de Jesus é poderoso e eficaz para perdoar todos os meus pecados, curar todas as minhas enfermidades e comprar a minha vida inteira. Aleluia, querido. Jesus, ele diz em sua palavra, a palavra vai dizer que ele comprou para si povos de toda língua, tribo e nação. Se você está em Cristo, você pertence ao Senhor. Mas pertencer ao Senhor, querido, não é estar debaixo de um jugo pesado, amém? Não é estar debaixo de uma escravidão, amém? Porque Ele te chamou para a liberdade, mas é fazer parte de um reino. É desfrutar de tudo que Ele conquistou para mim. E é por isso que o apóstolo Paulo ele tem segurança de avançar no versículo 8 e dizer o que ele diz aqui: não estou dando uma ordem, porque não existe mais, não estamos mais debaixo de uma lei mosaica, de uma lei da antiga aliança, nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, amém? Mas ele diz: eu quero verificar a sinceridade de quê? Do amor de vocês, comparando a dedicação.
E lembra, a dedicação tem 6 pontos e um deles é contribuir. Um deles é ser fiel em dízimos, mas também é ser fiel em ofertas, é ser fiel em generosidade, é ser fiel sendo generoso com a obra do Senhor, é ser fiel sendo generoso com o meu irmão que está em necessidade, amém? É ser fiel com talvez o meu vizinho que precise de ajuda. É ser fiel em generosidade, talvez com alguém que eu não conheço, que eu nem conheça, mas que eu estou andando na rua e o Espírito Santo fala, abençoa aquela pessoa. Dê uma palavra de encorajamento àquela pessoa. Você pode ser generoso de muitas formas, com finanças, com certeza, mas com o seu amor, com a sua dedicação completa, amém? Mas precisa haver um pé de igualdade em todos os pontos da dedicação. Eu não posso dizer, não, mas eu amo o Senhor, mas eu amo, e a igreja a gente vai ver um pouquinho mais aqui à frente, sobre os princípios que a palavra do Senhor tem para nós. Então, para avançarmos na palavra, eu quero apresentar para vocês aqui hoje 3 princípios que irão guardar o seu coração no amor e na generosidade. Anota aí, 3 princípios que irão guardar o meu coração no amor, ou seja, dentro do amor e dentro da generosidade. Amém? E o primeiro deles é, seja um bom administrador. Primeiro ponto é, seja um bom administrador. Mateus capítulo 25, versículo 14. Aleluia. Mateus 25, 14. Aqui nós temos a parábola dos talentos. Eu vou avançar rapidinho, só para te contextualizar um pouco nessa parábola. No versículo 14 ele começa, e também será, ele está falando sobre o reino de Deus, né? Então podemos dizer, então o reino de Deus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Preste bem atenção. Ele saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5. O que tinha 2, trouxe outros 2. Mas o que tinha 1, o que ele fez, a gente já sabe, ele enterrou. E agora? O Senhor chegou e está no momento de prestação de contas. E o Senhor diz para o servo que Deus que multiplicou os 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A mesma coisa ele disse para o servo que trouxe 2 talentos. E no versículo 24, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Destaca isso aí na sua Bíblia. Tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E ele devolve só 1 talento, de 1 que ele tinha recebido. O Senhor respondeu, servo mau, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. E eu sei que essa parábola é uma parábola que traz uma realidade dura.
mas é necessário. E não saiu da boca de qualquer pessoa, mas saiu da boca do nosso Senhor Jesus. Amém? Isso aqui é um ensinamento de Jesus sobre a expectativa que Ele tem em nós, sobre aquilo que Ele confia em nossas mãos. Amém? O Senhor, em primeiro lugar, confiou a você fôlego de vida. É a primeira coisa que Ele colocou dentro de você, foi um fôlego de vida. Todos os dias você acorda e, sem fazer força, o seu coração está lá batendo, o seu pulmão está inspirando e expirando, as suas células estão funcionando, milagrosamente existe vida. Então, a primeira coisa, querido, que você precisa ter noção é que o Senhor te entregou uma vida a ser administrada. A palavra diz que o Senhor, Ele dá o fôlego e vai chegar o dia que Ele vai tomar o fôlego de volta. Você já parou para pensar nisso? Que nem o seu fôlego é seu. A palavra diz que Ele deu e que vai chegar um dia que Ele vai pedir de volta o fôlego. Do pó veio, ao pó tornarás. Então, querido, até do fôlego do seu pulmão, você vai prestar contas. Ele vai perguntar: o que você fez com o fôlego que eu te dei? Muitos têm gastado o fôlego numa vida de pecado. Imagina quanto fôlego se gasta numa semana de carnaval. Misericórdia. Prestarão contas o que fizeram, porque o fôlego, querido, não foi você que gerou. Você não deu vida a si mesmo. Você não estava lá na eternidade, haja vida em mim mesmo. Eu quero passar a existir na terra dos viventes. Não, querido, você é um milagre gerado no coração de Deus. Você tem fôlego que Ele te deu. E o interessante é que no livro de Salmos ele vai dizer: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. O fôlego do seu pulmão é para adorar ao Senhor. Eu quero acordar amanhã, segunda-feira, de manhã. Eu quero levantar da minha cama e usar o meu fôlego para adorar ao Senhor. Amém? Seja com o meu trabalho, seja com a minha profissão, seja cuidando da minha família, seja fazendo café da manhã para minha esposa, que eu faço todos os dias. Não é verdade? Essa você não vai dizer que eu não faço. Já ganhei um ponto. Eu vou usar o meu fôlego para servir ao Senhor. Amém, queridos? Porque o Senhor nos deu uma vida a ser administrada. Mas ela vai ser tomada de volta. Vai chegar o dia, assim como o Senhor ensinou na parábola dos talentos, Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Lembra, meu filho, eu te abençoei com aquela profissão, eu te abençoei com aquela porta de trabalho, com aquele ótimo salário que você tinha, eu te coloquei numa posição estratégica, em contato com pessoas que não me conheciam. Eu tinha planos e propósitos com a sua vida, com a família que eu te dei, com o trabalho que eu te dei, com o carro, com a casa, com a roupa do seu corpo, com o sapato do seu pé. Tudo tinha propósito. O que você fez? Você multiplicou, você alcançou para o reino, você viveu uma vida de adoração e de propósito. E agora, querido, sabe o que é o melhor? Você não vai poder sair daqui hoje e dizer que não sabe disso, porque agora eu estou te dizendo. E conhecereis a verdade vos libertará, querido. A verdade traz liberdade, mas a liberdade pede maturidade. E maturidade, querido, é necessário ter responsabilidade. Oh, o sangue de Jesus me perdoa de todos os pecados. Eu sou livre, mas você não é livre, querido, para fazer o que você quiser. Para pular o carnaval, para pegar, e eu creio que agora você não vai se ofender, para pegar o seu dinheiro e dizer: eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro.
Eu vou só comprar roupas caras para mim, eu só vou tirar boas férias para mim, eu vou ter tudo do bom e do melhor só para mim. Não. O meu dinheiro é do Senhor. Amém? É para a honra, é para a glória. Mas você vai ver, querido, que isso não é um peso. Essa é a bênção. Porque num primeiro momento tem pessoas que olham para isso e pensam: meu Deus, eu não quero essa vida. Eu tenho que prestar contas, mas a minha vida não é mais a minha, eu não posso fazer o que eu quiser. Querido, pelo amor de Deus, vamos abrir a sua perspectiva hoje aqui, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor também diz: eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e de não trazer destruição. A palavra também diz que Ele é aquele que é fiel e capaz de fazer muito além daquilo que eu posso pedir, sonhar ou imaginar. A maravilha disso é que quando eu entrego tudo, querido, eu recebo de volta muito mais do que eu poderia fazer nas minhas forças limitadas. Porque no reino de Deus as coisas funcionam diferente. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Quanto mais eu divido, meu Deus, não fica menos para mim, mas na verdade multiplica para todo mundo. Amém? Não existe falta no reino. Então, quando eu entendo que eu preciso ser um bom administrador, um bom mordomo de Jesus, eu não serei prejudicado. Muito pelo contrário, eu serei ricamente recompensado. E a palavra vai dizer, não é só na eternidade não, querido. Ainda aqui na terra dos viventes, nós veremos a bondade do Senhor. Amém? O segundo princípio é o seguinte: mostre a sua fé pelas atitudes. A fé, querido, ela não é demonstrada apenas pela fala. A fé começa na boca. A fé nasce no espírito, é manifestada na boca, mas ela não para por aí. Fé requer atitude. Fé requer posicionamento. Tiago, livro de Tiago, capítulo 2. Tiago 2,14 vai trazer uma lição muito importante para a gente. Tiago 2,14 diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer ser... Na verdade, eu vou parar aqui. Volta no versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A fé, querido, ela não é apenas algo em que eu falei, está dito e pronto. Não, é necessário ter prova. Como assim, pastor? Se você continuar esse capítulo, não vou ler com vocês, mas ele vai dar o exemplo de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé, e ele não só disse que creu no Senhor, mas ele saiu da sua tenda e ele foi para a terra que o Senhor disse que seria dele. Ele não ficou parado esperando ver algo acontecer, mas ele é chamado de pai da fé porque ele creu na palavra e ele se moveu nessa palavra. A fé, ela gera atitude, ela gera movimento, ela gera algo em que manifeste isso. Amém?
E o terceiro ponto, para a gente caminhar para o fim, o terceiro princípio que vai guardar o seu coração no amor e na generosidade é esse: ame em ação e em verdade. Ame em ação e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 11. 1 João 3,11 diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. E aqui João está falando de amor, amém? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E finalmente ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. E o interessante é que, na minha memória, eu achava que aqui nessa passagem, ele até dizia que não amemos apenas de palavra, mas, na verdade, a sentença, ela exclui essa ideia realmente. Ela diz, não amemos de palavra. Não é para eu amar de palavra. Não é para eu amar de boca. É para eu amar em ação e em verdade. Eu não devo amar apenas de palavra. Eu não devo amar apenas com a minha boca. O amor é demonstrado em ação. O amor é demonstrado em verdade, de verdade, com atitude. Amém? Assim saberemos que somos da verdade. E o interessante aqui é que ele cita aqui a história de Caim e de Abel. Que um irmão matou o outro porque tinha inveja do outro, porque a obra de um era má, mas a obra de outro era justa. E qual foi a obra de Caim e qual foi a obra de Abel que os levou cada um para um caminho completamente extremo? Era uma oferta. Caim matou Abel por causa de uma oferta. E aqui ele vai chamar a oferta de Caim de uma obra má, porque era algo que não partia de um coração generoso, mas a gente vê que a atitude, que a ação final de Caim demonstra não um coração generoso, mas um coração invejoso, um coração que se movia apenas pelo natural. Porque Caim, ele viu a sua oferta e naturalmente ele pensava, não, o Senhor precisa aceitar a minha oferta. Mas imediatamente ele tem inveja da oferta do seu irmão Caim. E isso mancha completamente a oferta. Tanto que a palavra chama essa oferta de uma obra má e Caim de filho do maligno. E Abel aqui é reconhecido como alguém que tem uma obra boa. A sua oferta ela foi aceita pelo Senhor porque ela partiu de um lugar correto. Então, tanto a minha atitude, ela precisa vir de um lugar de amor, um lugar de generosidade genuína. Mas isso não tem como ser fingido. Isso não tem como ser mascarado. E é por isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios, que se não houver alegria no meu coração, é melhor nem mesmo entregar. Que se não houver disposição de coração, significa que você não entendeu o que é uma oferta de verdade. Se existe peso no seu coração, querido, isso é ausência de amor. E você precisa conhecer o amor de verdade para viver a generosidade genuína.
Você precisa entender o que é sacrificar em amor de verdade, para que essa oferta seja aceita. E veja, isso independe do tamanho e da cara que essa oferta pode ter. A oferta da viúva, querido, enquanto Jesus estava sentado no templo, era moeda de menor valor daquela época, mas Jesus disse que aquela foi a maior oferta em qualidade de todo Israel. Haviam ricos que traziam grandes quantidades, mas Jesus chamou aquelas ofertas de inadequadas, de inaceitáveis. E por que Jesus fala isso? Porque ele diz que eles davam apenas do que sobrava. A oferta até poderia ser grande, mas ela era sobra. Ela vinha de um coração mesquinho. Aquela atitude não demonstrava generosidade, mas demonstrava avareza, mesmo sendo uma oferta muito grande. Mas a oferta da viúva, mesmo sendo a menor oferta, porque era moeda de menor valor, era a menor oferta que poderia ser entregue, ela foi chamada de maior. Mas, querido, você precisa entender o porquê Jesus chama de maior essa oferta. Em primeiro lugar, pela qualidade do coração daquela mulher, mas é porque ela deu 100%. Você está disposto a dar 100%? E fica um silêncio maravilhoso no ar. Mas eu vou te ensinar o mistério do 100%, querido, para aliviar o seu coração. Amém? Quando você entrega os 10% do seu dízimo, a palavra vai dizer que você está consagrando os outros 90%. Não endureça o seu coração pensando que, meu Deus, eu vou dar 100%. O pastor está pedindo para eu vender todos os meus bens e dar tudo para a igreja. Não, querido. Tenha de ser, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu discernimento espiritual. Porque entenda, primeiro princípio, bom administrador. Você administra. Você é profissional da administração do reino. E o reino não é um reino injusto, querido. Ele supre semente ao que semeia. Você é um semeador, ok, ele continua suprindo a semente. Mas não se esqueça, ele supre pão ao que tem fome. E, querido, a perspectiva do reino de suprir pão e suprir necessidade é muito maior do que a sua. Tenha certeza que o tamanho da sua ambição, querido, ela não chega no tamanho daquilo que o Senhor pode fazer por você. Amém? E eu creio que o lugar que o Senhor está nos levando não é um lugar de avareza, amém? Tampouco é um lugar de pobreza e de miséria, mas eu creio é um lugar de abundância. É um lugar de uma prosperidade saudável, mas uma prosperidade tão pura, tão genuína, aonde não vai haver falta. Quando chegarmos, eu creio, querida Igreja United Sede, nós estamos entrando nesse lugar. Não é porque eu quero, não é porque os apóstolos querem, mas nós temos convicção. Jesus está nos levando para esse lugar. Amém? Eu creio que essa igreja está sendo levantada para ser um farol de prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro. É prosperidade na mente, é prosperidade no espírito, é prosperidade no corpo, é prosperidade no casamento, na família, no trabalho, vida plena, vida completa, em nome de Jesus. Querido, que você possa ser aquele que vai demonstrar não só dedicação na fé, me ajuda, eu não vou lembrar de todos. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor, mas também na contribuição, num coração genuíno em ser generoso. Amém?